Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura do livro escrito pelo Taylor Marshall, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Bom, meu nome é Andréia, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a ladainha que todo youtuber, começa a fazer, e como eu estou no YouTube, não vou deixar também de pedir, curta o meu canal, se inscreva, vai lá e se inscreva. Eu vejo que lá no Clube do Livro, as pessoas elas estão ouvindo, mas aí não estão inscritos ainda. Aí inscreva, porque daí quando eu colocar um novo capítulo para leitura, vocês já vão receber automaticamente o sininho. Já cai lá no seu celular que eu fiz, uma postagem no YouTube. E aí se inscreva e compartilhe para aquelas pessoas, que não têm condições de comprar o livro, A gente sabe que tem pessoas que realmente não têm, ainda existe. Eu convivo com pessoas, eu tenho dificuldade de comprar, ou eu tenho dificuldade de ler, ou eu não tenho paciência para ler, mas aí eu tenho paciência para ouvir. Muitas falam isso para mim. André, mas eu gosto de ouvir tipo audiolivro. No YouTube tem muito, Então, assim, como eu já até mencionei para vocês, o Gustavo Corsão tem um Clube do Livro, que ele está lendo, ele está lendo muitos livros no Clube do Livro dele. Então, assim, a gente tem várias pessoas que têm esse trabalho de leitura, Tem o canal do resumo de livros, só que ele faz o resumo do livro e coloca. Ele vai pegando os recortes e resume o livro. Mas, assim, o Clube do Livro São Paulo Apóstolo, a proposta é realmente ler o livro, Então, eu gostaria que vocês, se conhecer alguém, um familiar, ou algum amigo que não tem condições, de comprar o livro físico, mesmo porque, já comentei com vocês, a gente não vai encontrar futuramente esse tipo de livro disposto nas livrarias, não, porque a tendência é realmente censurar tudo. E aí, se você souber de alguém, passe para eles o canal do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, porque aí eles podem ouvir. Às vezes você está no teu trabalho, na tua casa, fazendo teus afazeres domésticos, ou às vezes você está dirigindo no carro, e aí tem como ouvir, dependendo da distância que você for utilizar, no transporte, também dá para ouvir, o audiolivro, que no caso é o que eu estou fazendo, lendo. Iniciando aqui, invocando a Santíssima Trindade, quero convidar vocês, a rezar a oração à Virgem Maria para, antes dos estudos. Deixa eu pegar aqui minha oraçãozinha, no livro, do Adoremos. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo, principalmente a fim de melhor para propagar a honra divina, a fim de servir melhor e para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo o que é justo. Todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, o nosso último momento, terminamos o capítulo número 7, lendo a quinta e a sexta aparição, e iniciamos o capítulo 8º, que é o conclave, no qual elegeu o Papa Pio XI. Então, deixa eu reportar aqui na tela, vamos lá. Então, esse trechinho aqui, é a mensagem deixada por ele.
As sociedades secretas, as quais, por sua natureza, estão sempre prontas para ajudar os inimigos de Deus e da Igreja, sejam eles quem forem, estão tentando adicionar chamas renovadas a esse ódio venenoso, do qual não advém nenhuma paz ou felicidade de ordem civil, mas a certa ruína dos estados. Papa Pio XI, escrito na encíclica Caritate Christi Compulsi. O conclave de 1922 começou 11 dias após o Papa Bento XV morrer de pneumonia, em 22 de janeiro de 1922. Havia 60 cardeais vivos, mas apenas 53 participaram. 3 estavam doentes e 1 não pôde chegar à viagem do Rio de Janeiro a Roma. Os 2 cardeais americanos e o cardeal canadense chegaram tarde demais para votar, como acontecera no conclave que elegera Bento XV. Diversos cardeais insistiram que o conclave aguardasse esses cardeais não europeus, mas eles foram ignorados. Esse conclave foi o que mais apresentou impasses em todo o século XX. Enquanto os 3 conclaves anteriores haviam eleito um pontífice supremo em 3 dias ou menos, este conclave durou 5 dias, com 14 votações. As 2 facções se alinharam aos 2 pontificados anteriores. O primeiro era formado por antimodernistas robustos, o Partido Irreconciliável. Eles reverenciavam o Papa Pio X e apoiavam o seu secretário de Estado, cardeal Merry Delval, que fora demitido pelo Papa Bento XV. O outro era o Partido Progressista, que tinha predileção pela abordagem mais conciliar do Papa Bento XV. Eles apoiaram o cardeal Pietro Gasparini, que servira como secretário de Estado sob o último Papa. Pietro Gasparri, Cardeal Pietro Gasparri. Continuando. Um provérbio romano diz: quem quer que entre no conclave como Papa, deixa o conclave como cardeal. Isto é, o homem inicialmente mais apoiado geralmente não atinge a maioria de 2/3 necessária para a eleição papal. Em 1922, os 2 partidos estavam equilibradamente divididos e não podiam atingir a maioria requerida. Quando se tornou claro, após 3 dias de votação, que nem Merry Delval nem Gasparri venceria, Gasparri apresentou o cardeal Attili Ratti como um possível candidato de meio termo e se ofereceu para enviar seus apoiadores a Ratti. O cardeal Caetano Delay supostamente disse para o cardeal Ratti: nós o elegeremos, Vossa Eminência, se Vossa Eminência prometer não escolher o cardeal Gasparri como secretário de Estado. O cardeal Ratti repudiou o pedido dizendo: eu espero e oro para que, entre tão altamente merecedores cardeais, o Santo Espírito selecione outrem. Se eu for o escolhido, é de fato o cardeal Gasparri quem tomarei como meu secretário de Estado. Dessa forma, o cardeal Ratti mostrou-se um aliado do cardeal Gasparri e do legado do Papa Bento XV. Os seguidores do cardeal Merry Delval, no legado do Papa Pio X, buscaram atingir a maioria, mas o cardeal Ratti venceu a eleição na 14ª votação com 38 votos, em 6 de fevereiro de 1922. Surpreendentemente, Ratti assumiu o nome não de Bento, mas da oposição, escolhendo Pio XI.
Quando questionado por que escolher o nome Pio, ele respondeu que desejava um Pio para terminar a questão romana que começara sob um Pio. Dessa maneira, ele sutilmente repreendia o legado radical de ambos os papas, Pio IX e Pio X. Alguns dos cardeais conservadores e seguidores do cardeal Merdeval imploraram ao novo Papa Pio XI que não proferisse a bênção Urbi et Orbi da varanda da Basílica de São Pedro. A omissão dessa bênção se tornara um protesto simbólico contra o Estado secular da Itália e um sinal de aprisionamento do Papa no Vaticano. O Papa Pio XI respondeu-lhes: lembrai, eu não sou mais um cardeal, agora eu sou o Supremo Pontífice. Então, o Papa Pio XI começou por proferir a bênção Urbi et Orbi, voltado para o povo. Ele foi o primeiro Papa a fazê-lo desde a queda dos Estados Papais em 1870. Ou seja, desde 1870, com a queda dos Estados Papais, nenhum Papa tinha dado essa bênção da janela voltada para o povo. Isso indicava que ele, de fato, recuaria da firme posição de Pio IX, Leão XIII e Pio X. Ele acomodaria o moderno Estado secular da Itália e abriria mão das reivindicações temporais do papado. Para a grande decepção dos cardeais conservadores, o Papa Pio XI imediatamente designou o cardeal Gasparri como seu secretário de Estado, justamente como prometera no conclave. O Papa Pio XI era um montanhista e um erudito. Ordenado padre em 1879, ele dedicou a sua vida a estudar manuscritos medievais. Sua paixão era a Biblioteca Ambrosiana de Milão, onde ele editou e publicou uma edição do Missal no rito ambrosiano, particular a Milão. Ele acabou se tornando vice-prefeito da Biblioteca do Vaticano entre os anos de 1914 e 1915, e então prefeito da Biblioteca do Vaticano de 1915 e 1919. Ratti passara suas férias escalando montanhas e chegou a subir o Montenor e o Monte Blanc. Pio XI publicou 31 encíclicas que proclamavam a ortodoxia católica. Ele também publicou uma encíclica que promovia o estudo de São Tomás de Aquino e Studiorum Ducem, em 1923. Além disso, instituiu a festa de Cristo Rei em 1925 e promoveu o reino social de Cristo Rei. Em 1928, Pio XI rejeitou a ideia de que a unidade cristã poderia ser obtida por uma federação de denominações cristãs, ensinando, ao invés disso, que todos os cristãos devem entrar na única verdadeira igreja, a católica. A católica. Prestem bem atenção, que já tinha essa ideia de ecumenismo. Né? Já começou a plantar a sementinha do ecumenismo e já queriam fazer com que Pio XI abraçasse todas as religiões. Porém, ele só disse que a única e verdadeira igreja é a católica. Um papa de opinião, né? Ele também proibiu que os católicos se reunissem em associações e conferências ecumênicas. Ou seja, essa historinha de padre, bispo, ficar indo, dar bênção ecumênica em formatura, em colação de grau, em não sei o que, não sei o que, não sei o que, essa historinha aí de se reunir com o povo de prefeito e tal, e aí vamos dar a bênção ecumênica, aí junta padre e pastor. Não. Papa Pio XI proibiu que se reunissem em associações e conferências ecumênicas.
Muito interessante isso, né, meu povo? Continuando. Em 1930, após a Igreja autorizar meios artificiais de contracepção, o Papa Pio XI emitiu a Casti Connubii, que prestigiava o casamento cristão e condenava a contracepção artificial com palavras inconfundíveis. Prestem atenção. Olha o valor que Papa Pio XI deu ao matrimônio. Qualquer uso do matrimônio exercido de tal forma que o ato é deliberadamente frustrado em seu poder natural para gerar vida é uma ofensa contra a lei de Deus e da natureza. E aqueles que a fizessem, aqui cortou a palavrinha, mas é aqui a fizessem, nisso estão marcados pela culpa de um pecado grave. Ou seja, Pio XI condenou métodos contraceptivos artificiais e voltou a dar justamente o valor ao sagrado matrimônio. Continuando. Para comemorar o 14º aniversário da Rerum Novarum do Papa Leão XIII, ele editou a 40º ano, condenando o socialismo como intrinsecamente mau e o capitalismo irrestrito como contrário à dignidade humana. Todos os papas anteriores haviam se recusado a reconhecer o Estado da Itália ou de comprometer com este. Porém, o Papa Pio XI estava determinado a encontrar uma solução. O primeiro-ministro da Itália, Benito Mussolini, estava também ansioso para chegar a um acordo com o Papa. Mussolini ofereceu os seguintes termos ao Papa Pio XI. É agora que nós vamos entrar nessa questão bem esquisita, muito esquisita, né? Porque foi justamente no papado de Pio XI que se teve o Estado do Vaticano, através do Tratado de Latrão, que essa parte aí eu vou indicar, entendeu? Até eu vou colocar aqui no final, indicando para quem quiser estudar mais, né, as aulas do professor Evandro Pontes, Vaticanismo. Vamos lá. A cidade-estado do Vaticano, essa é a proposta de Benito Mussolini. A cidade-estado do Vaticano, 108,7 acres, dentro dos muros do Vaticano. Receberia soberania como uma nação independente em troca da renúncia pelo Vaticano de sua reivindicação dos antigos territórios dos estados papais. Isso aqui é muito sério, né? Pio XI seria reconhecido como soberano dessa cidade, Estado do Vaticano. Ou seja, eu fico pensando, né? Gente, desde que o mundo é mundo, o Papa, ele é o soberano abaixo de Deus na Terra. Como assim? Ele vai ficar somente soberano na cidade do Estado do Vaticano? Vocês entenderam isso? E a questão dos estados papais, quando a gente vai estudar, né, essa queda dos estados papais, né, é porque justamente, né, a França, a Itália, a Espanha, Portugal, inclusive na Batalha de Lepanto, né, foi justamente os estados papais que defenderam, né? Tá certo que o número de muçulmanos, né, e turcos ali era um número realmente maior, mas eles venceram por intercessão da Virgem Maria, né? Mas foram justamente a união desses estados, né? A Espanha, Portugal, né, a Itália, né, todos os soldados se uniram, salvo engano, com exceção da França, que ela não entrou na Batalha de Lepanto, não tenho certeza.
Mas, salvo me engano, isso. Mas eles conseguiram vencer. Então, desde então, né, eles se uniram em prol de, na defesa, né, do Papa. Não do Estado do Vaticano, mas do Papa. Eles não estavam defendendo o território, mas sim defendendo o Papa, o papado. E aí ficou meio estranho isso daqui, né? Pio XI seria reconhecido como soberano dessa cidade-estado do Vaticano, ou seja, né, o Papa não será mais soberano na Terra, abaixo de Deus, o emissário enviado de Jesus Cristo. Uma coisa esquisita, né, que Benito Mussolini propôs, né, e que é o que a gente tem hoje. Mas não vamos entrar nesse mérito, eu recomendo vocês estudarem vaticanismo. Vamos lá. O catolicismo seria reconhecido como a única religião da Itália. Tá, ponto. Só da Itália? A Itália pagaria salários a padres e bispos. Olha, gente, isso aqui é bem sério, né? A Itália pagaria salários a padres e bispos. Mas será que é a Itália mesmo? Ou a máfia italiana? O reconhecimento civil seria otorgado a casamentos religiosos. Anteriormente, o Reino da Itália exigia que os casais fizessem uma cerimônia civil. A instrução católica teria lugar nas escolas públicas. O Estado italiano teria poder de veto sobre a seleção de seus bispos. Ai, ai, ai. E a Itália pagaria ao Vaticano 1 bilhão e 750 milhões de liras, né, cerca de 100 milhões de dólares, pelas apreensões de propriedades eclesiásticas desde 1860. Ou seja, eles estavam comprando os territórios que pertenciam à igreja, né? Todos os territórios da igreja ele estava comprando e pagou isso, né? Inclusive foi a partir daí que se fundou o Banco do Vaticano, porque esse dinheiro aí que foi pago caiu todo no Banco do Vaticano. Continuando. Esse era um mau negócio, mas o Papa Pio XI mordeu a isca. Ele concordou com o Tratado de Latrão em 1929. Mussolini comprou a Igreja Católica a um preço barato de 100 milhões de dólares e algumas concessões que mais tarde poderiam ser e seriam revogadas. Imagine-se o sorriso alegre de Mussolini quando o acordo passou pelo Papa Pio XI e foi posteriormente ratificado pelo parlamento italiano. Infelizmente, esse compromisso de 1929 minou o ensinamento de Pio XII em 1928 de que Cristo é rei sobre o reino político. Ai, meu Deus, é difícil, né? Continuando. O retrospecto, o Tratado de Latrão, se parece mais com um suborno e menos com um pacto baseado em princípios católicos. Como o papado não estava mais em conflito com o Estado italiano, o Papa Pio XI esclareceu que as preces leoninas seriam mantidas, mas seriam rezadas para um novo propósito. Permitir que a tranquilidade e a liberdade de professar a fé sejam restauradas ao povo aflito da Rússia. O eixo do mal deslocou-se de Roma para Moscou. Isso era apropriado porque Nossa Senhora havia alertado em 1917 dos erros da Rússia. E Moscou implementava uma nova campanha anticristã em 1929, pela qual a destruição de igrejas atingiu o cume por volta de 1932. Eu, pessoalmente, acredito que o Papa Pio XI agiu de boa fé. No caso, o Taylor Marshall está falando, né? Mas que, de fato, assinou um acordo com o diabo na pessoa de Benito Mussolini. O Papa Pio X e seu santo secretário de Estado, cardeal Merdeval, a quem é atribuída a litania da humildade, tiveram a postura correta contra o modernismo e a postura correta contra o reino maçônico da Itália. Já o Tratado de Latrão, de 1929, abriu as comportas para a influência demoníaca no mundo, como veremos.
Bom, vou encerrar aqui, né? E na realidade, o que o Taylor Marshall ele está querendo dizer, né, com essa relação da infiltração demoníaca? E outra coisa também, não foi realmente necessariamente, né, tipo, o Papa, aqui ele fala que Pio XI, ele concordou, mas ele não assinou, não tem a assinatura do Papa no Tratado de Latrão, né? Então, assim, ele recebeu o dinheiro, onde que ele ia guardar o dinheiro? Pela compra das terras. Então, automaticamente, quando criou o Estado do Vaticano, o que teve que acontecer? A contratação de pessoas leigas para trabalhar dentro do Vaticano. Já não seria mais clérigos, né, ali dentro. Por quê? Teve que criar um banco, esse dinheiro foi colocado lá dentro, precisava de ter pessoas para tomar conta, e assim foi que se iniciou o processo da infiltração. E é justamente isso que a gente vai ver no nosso próximo encontro, né, lendo o capítulo 9, que é a infiltração comunista no sacerdócio, tá? Nós vamos ler aqui no próximo encontro do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. E eu vou deixar aqui no final do canal aqui as aulas do professor Evandro Pontes, o Vaticanismo. E eu recomendo para vocês que estão me acompanhando aqui no Clube do Livro São Paulo Apóstolo a estudar. Porque é a partir daí que a gente começa a entender o que realmente está acontecendo dentro do Estado do Vaticano, né? E aí é que a gente vai entender realmente o que é esse caminho sinodal. A gente vai entender realmente quem é o Papa Francisco. E aí a gente já começa a ver como que toda essa estrutura, né, foi criada a partir de lá, e que a gente tem dentro da Igreja Católica, não só lá no Estado do Vaticano, mas até dentro da nossa paróquia. Até dentro da nossa paróquia. Porque as pessoas às vezes perguntam, por que isso está acontecendo? Por que tem isso daqui, né? E do porquê que se chegou até no Concílio do Vaticano II, né? Que foi a última ação, né, tomada realmente para destruir a liturgia, né? Mas primeiramente eles precisavam destruir, né, a questão do poder temporal, né, que era o Papa, que Benito Mussolini propôs. Né? Ou seja, ele ficou como sendo somente ali o chefe do Estado do Vaticano. E antes disso, o Papa era soberano. Eles derrubaram as monarquias, né? Por que muitos geopolíticos, que se vocês assistirem aulas aí, eu comecei assistindo na época do Terça Livre com o Ala dos Santos, o professor Sepúlveda, que ele tá lá no canal do Paulo Henrique, do PH Vox. Então, à medida do momento que você vai estudando, que você vai entendendo que realmente a monarquia, que é, né, um poder político mais certo para um país, eles derrubaram, né? Por quê? Porque acima do rei era o Papa. Acima do Papa, Deus, o Papa e o rei. E eles conseguiram derrubar todas as monarquias, né? Hoje as monarquias que existem, elas os países não são católicos apostólicos romanos, né? Eles são da Igreja Anglicana ou Ortodoxa, né? Então, assim, derrubou o reinado completamente. E aí, a partir do Tratado de Latrão, né, o Papa se tornou, entendeu, somente o chefe daquele pedacinho, né? E o poder temporal dele foi derrubado.
E Benito Mussolini foi claro com isso, né? Ele não mentiu, não. E aí, Pio XI caiu de inocência, achando que ele estava com boas intenções. E todas aquelas propostas acabou caindo por terra, né? Mas rezemos pela igreja, vejo vocês no próximo encontro. Vamos encerrar, né, invocando a Santíssima Trindade e pedindo para que a Virgem Maria nos conceda a graça da sabedoria e do entendimento e que a gente continue firmes na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Peçamos ao nosso anjo da guarda que cuide de nós neste dia. Angele Dei, quae custas mei, et ibi commisso pietate superna. Illumina custode regi guberna. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vejo vocês no próximo encontro. Até lá. E assistam as aulas do professor Evandro Pontes, eu vou deixar aqui no final, tá? Bom dia.